Teve essa questão do IOF, né? Pois é. Que eles se meteram. Que aí fica dizendo que é o coisa que é o imposto dos ricos, né? Quer dizer. Bom, e você estava falando sobre essa questão da Globo. Eu mandei uma notícia lá pro meu pai, porque eu comentei com ele, né? Sobre o tarifaço e tal. E eu falei que eu acho que é possível, dependendo do final dessa história, que o Lula possa sair fortalecido, né? Se ele conseguir reverter, ou se de repente o contra-ataque der certo, enfim, ele pode sair. O contra-ataque não tem como dar certo, mas reverter ele não consegue. É só se ele fizer um acordo com o Trump. Sim, de certa forma, pode ser que ele saia favorecido nessa história. O feitiço pode virar contra o feiticeiro nesse caso específico. Pode. E aí a Globo foi e publicou um vídeo, né, falando sobre o Trump elogiando o Lula. Calma que você... Sim. E aí o Trump estava dizendo sobre calma, pessoal, eu sei o final da história, calma, mas eu vou falar o que eu li na Globo. Sim. Que o Trump estava elogiando muito o Lula, porque o Lula era um negociador muito forte, que ele não deveria gostar do Lula, mas ele gosta do Lula, que o Lula é honesto e tudo mais, não sei o quê. Depois, pegaram esse vídeo completo e ele estava falando do Bolsonaro. Do Bolsonaro. Mas a notícia que saiu no Instagram do G1 era... Quer ver? Eu tenho aqui. Mas isso é fake news, né? Depois eles apagaram. Mas enfim, eles pegaram... O Bolsonaro, eu vi ele falando sim, que ele era tough negotiator. Isso, olha só. Eu vi isso. Quer ver? Eu vou te mostrar aqui, porque eles apagaram, mas a chamada. A chamadinha dá pra ver pelo vídeo do Instagram, pelo link do Instagram que eu mandei aqui. Olha só, pra você ver. Aqui. Era do Bolsonaro, eu vi ele falando do Bolsonaro. Ai, caramba, subiu. Calma aí, deixa eu te mostrar aqui, ó. Era do Bolsonaro. Mas depois eles... Olha só, aqui. Pequenininho, lê aí. Não dá pra aumentar porque... Trump diz que... com Lula... mas isso é fake news. Cara, eu achei isso muito bizarro. Você falando isso, eu falei, gente, ele estava falando outro dia do Bolsonaro, eu vi ele falando isso ao vivo. Então, mas como a Globo colocou, vou dar o benefício da dúvida, que o cara, repórter, pegou o corte certinho e falou, vou publicar logo, que ele tá falando do Lula. Mas não era do Lula. Porque ele tava, ele tá numa entrevista, ele tá falando do Bolsonaro. Ele cita o Bolsonaro antes, ele cita o Bolsonaro antes. Eu não sei, ou pode ser uma pessoa que alguém pegou e modificou. Eu não sei. Mas depois assim, eles apagaram. Vamos lá. Se tem fake news... Mas não teve checagem. Não teve checagem, né? Não tem. Isso que é o problema, porque não tem. Isso não tem. Isso a Globo.com... peca o tempo inteiro. Eles postam muita... Mas é aquilo que eu falei, um julgamento do Johnny Depp. O que eles escreviam lá não era o que estava acontecendo no julgamento, entendeu? Então... Você falou sobre a Globo e me chamou a atenção, né? Você dizendo que a Globo vai para onde o dinheiro tá. Vai. Ela não é esquerda nem direita, ela é situação. Desde que a situação esteja boa para eles. Sim. Mas você acha que a Globo, mesmo... Claro, tem muita gente de esquerda, mas também tem gente de direita na Globo. E você deve conhecer pessoas de direita que estão na Globo. Eu conheço pessoas de direita que estão na Globo. Você acha que o interesse da Globo, de repente, é manter a esquerda no governo? Ou talvez seja por conta de um interesse comercial? Acho que é comercial. É comercial. Porque... É dinheiro. Mas quando teve o final do mandato do Bolsonaro, tinha uma questão lá que ele podia ter assinado, quer dizer, podia ter assinado, não, ele podia ter não revogado, mas não renovado a concessão da Globo. Por que você acha que ele não fez isso? Lembra que tinha uma... Não lembro. A renovação... se eu não estou enganado. E ele renovou, eu não posso falar porque eu não lembro. Se eu não estou enganado, a renovação da concessão da Globo bateu justamente com o fim do mandato do Bolsonaro. E ele renovou? Renovou, ele assinou. Jogando o jogo, né? Não, mas até
Mas, na verdade, ele tirou muito dinheiro, né, no governo, porque eles batiam muito no Bolsonaro, sempre bateram muito no Bolsonaro, porque ele começou a tirar o dinheiro, lembra? Ele tirou muito de dinheiro, agora o Lula já botou 350 milhões ano passado, é outra coisa, né? E teve uma questão também, lembra quando saiu o resultado da eleição do Lula? A redação, alguém filmou a redação da Globo, todo mundo pulando, comemorando, pois celebrando. Isso é errado, né? Todo mundo pulando. Você acha que dentro do papel da imprensa aqui no Brasil, você vê que talvez fosse melhor 100% de isenção, que é difícil, imagino, ou você acha que era mais justo, mais, enfim, correto, ser como nos Estados Unidos, que os grandes jornais, eles realmente se posicionam democrata, enfim, republicano. Como é que você acha? Porque às vezes a pessoa fala que existe uma certa hipocrisia, né? Que você fala que é isento, mas tá... Não existe, né? Não existe isenção, né? Uma vez eu vi a Cristina Amanpour, ela falando que não existe, né? E ela é uma repórter séria, de esquerda e tal, mas ela é uma repórter séria, né? Ela, durante anos, cobriu as guerras lá, né, para a CNN americana. E eu lembro há muito tempo ela falando isso. Mas poderia ter o mínimo de ética, né? Que não tem. Então, tem aqueles... Quando tem, às vezes tem, você vê, tem todo aquele pessoal da Globo News. Eles falam sempre a mesma coisa. Era contra. Mas, de vez em quando, o Lula faz umas coisas tão pavorosas que eles não têm como defender. Quer dizer, eles não. A Natuza e a Daniela Lima, elas são cabo eleitoral. Mas aí você vê como é que é aquele branquinho? Camarote, que é um pouquinho mais sério. Pontual, talvez? O pontual. E aí eles... falam, e aí fica aquele climão, entendeu? Ou eles falam contra as medidas, coisa, e aí se percebe o clima no local. Eles poderiam ser, no mínimo, éticos, entendeu? Sim. Que não, eu acho que não existe mais, a não ser o Glenn, se você for ver. Não, o Glenn, cara, realmente... Mas ele não é brasileiro, né? Não. E dizem que ele, inclusive, é mais à esquerda, né? Sim, mas o problema é que você pode ser da esquerda e se você concordar que o que o Alexandre Moraes está fazendo é um absurdo. Existe eles estão cerceando a liberdade de expressão. Basta você, não, entendeu? Não ser do amor que eles estão fazendo caça. Gente, eles derrubaram o perfil de uma juíza que falou contra o STF. Onde está a liberdade de expressão? Pelo amor de Deus, um absurdo. Derrubaram muita coisa. Então, assim, o que o Glenn está falando é realidade. Se você é um jornalista ético, você pode ter suas opiniões, mas fatos são fatos. Sim. Entende? Sim. Caramba, eu não tinha visto esse caso específico, não. Mas tem muitos mais. Tem, o Monark talvez o grande exemplo disso, né? O Monark avisou. O que está acontecendo hoje, o Monark avisou, né? O problema é que também, quando você... o Monark avisou que a gente ia... Quer dizer, aquele cara que foi preso também, o Daniel Silveira, avisou. Essa turma avisou tudo lá atrás. E é isso que está acontecendo. Como é que você entende que deveria ser o papel do STF hoje que não está acontecendo? Claro, você já falou que teve a questão da Eles para trabalhar para o povo, não contra o povo. Eles estão usando o STF para manobras políticas. E outra coisa, para que a gente tem um Congresso? Lá são 300, sei lá quantos cacetadas, votam, aí vai lá, o Lulinha liga pro namorado dele e ele dá uma coisa. Porque tá tudo emparelhado. Eles não podem fazer isso. Para que a gente tem? Uma das coisas que a gente tem, e aí, porque eu fui lá, né, no Congresso, tudo bem, a gente pode metade jogar no lixo, mas tem gente boa, tem gente que tem gente que ainda tem ideais, tem gente... Isso é uma coisa democrática. O STF está derrubando as leis que o STF vota. Para que tem votação? Para que a gente tem deputado federal e não sei o quê? Está tudo errado. É uma loucura. Eles estão... Se você entende de lei, aí eu estou falando porque é que eu vejo, porque eu não sou, né? Eu sou jornalista. Cara, diz que a gente pode jogar fora
tudo, entendeu? Os advogados falam. Tem o Marcília, que eu adoro, ele sempre fala, e ele entende de internet. A maioria das coisas que o Alexandre de Moraes faz é ilegal perante a Constituição brasileira. Mas hoje em dia, gente, o que adianta? Quem vai julgar, né? Pois é. Teve essa questão do IOF, né? Que eles se meteram. Que aí fica dizendo que é a coisa que é o imposto dos ricos, né? Quer dizer, a pessoa não entende o mínimo de economia, né? Vamos lá, começando já das companhias aéreas. Diz que vai ter uns 800 milhões. Quem que vai pagar isso? Nós, vai tudo para nós. O empresário passa tudo para o consumidor. É ridículo. E outra coisa, para que arrecadar mais imposto se a gente não vê nada? Nunca houve tanta arrecadação de imposto, mas isso é porque eles quebraram o Brasil, essa coisa assistencialista, e eles querem se manter no poder, então tem toda uma coisa. Nós não vemos nada, tá? A gente não vê. Não tem educação de qualidade, não tem segurança,